Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: A graça de Deus é maior. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Mas à medida que o pecado aumentou, a graça de Deus se tornou ainda maior. Romanos capítulo 5, versículo 19, parte B. Somos seres humanos e estamos sujeitos a transgredir a lei de Deus, ou seja, podemos pecar, errar e, em alguns casos, repetir o erro. O que fazer nesses casos? Veja o que disse o apóstolo Paulo, registrado em Romanos capítulo 5, vamos ler os versículos 12, depois do 15 ao 17 e em seguida ao 19, que diz o seguinte: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Veja agora o que disse o apóstolo João, registrado em 1 João capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 ao 2, que diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo. A graça de Deus, que é o favor imerecido concedido através de Jesus, é maior que o pecado que cometemos. Você pecou? Vá até Jesus, confesse, se arrependa e esforce-se para não cometer novamente. Deus te abençoe.